Ok, meus irmãos, para nós não segurarmos muitos irmãos, não demorarmos muito, nós vamos começar então agora às 19 horas e 4 minutos, já quase 5 minutos de tolerância. Nas próximas reuniões vamos procurar nos organizar para entrarmos todos no mesmo horário, até porque esse tempo nosso aqui é bastante precioso. Amém? Deus abençoe os irmãos. Hoje é a primeira vez que nós estamos fazendo nosso culto online. Nosso culto terá sempre esse formato, né, de uma transmissão de uma palavra. Nosso culto terá duração entre 30 e 40 minutos, dependendo do assunto que nós formos abordar, tá bom? Hoje eu tenho algumas orientações, como eu falei aqui no início do teste da live, algumas orientações restritas à igreja, que serão dadas após o término da meditação da palavra. Em seguida, nós, nos próximos cultos, estaremos abrindo esta live para qualquer pessoa que desejar poder participar também e ouvir a palavra de Deus, um meio de acalentar o coração das pessoas que estão passando por tantas dificuldades neste momento e também um meio de nós podermos evangelizar com esta ferramenta. Amém? Eu quero convidar vocês para podermos fazer uma oração inicial. Em seguida, nós estaremos compartilhando uma palavra de Deus aos seus corações. Amém? Senhor Deus e Pai, neste momento nós estamos aqui reunidos nesta noite, dando início a esta reunião, embora aqui virtual. Nós estamos reunidos no mesmo propósito e com o mesmo parecer e com o mesmo objetivo. Pai, momentaneamente, assim como os demais irmãos por todo o mundo, nós também estamos impedidos de abrirmos as portas do nosso templo para podermos reunidos cultuarmos. Mas, Pai, nós estamos usando desse recurso como uma forma de alcançar as pessoas e também de pastorear o seu povo, o seu rebanho. Assim sendo, Pai, onde quer que os irmãos estejam, nós pedimos a sua bênção sobre a vida deles. Pedimos a bênção sobre a vida dos irmãos que estão agora participando desta live, neste culto de adoração ao teu nome. Eu rogamos a ti, Pai, que os pedidos que eles estão fazendo ao Senhor agora sejam ouvidos. Senhor, que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração nessa noite, e que assim como o Senhor faz em nossas reuniões públicas, o Senhor também venha estender as suas mãos para curar e para libertar. Venha operar em nossas mentes e em nossos corações para o louvor da sua glória, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 33. Eu gostaria de ler com vocês do versículo 1 até o versículo de número 13. Embora muitas vezes nós já temos feito menção desta palavra em várias ocasiões, hoje Deus ele me leva a uma aplicação que diz respeito à esperança que nós devemos ter em meio aos anúncios das tragédias e das tragédias de fato. Então, estarei lendo até o versículo 13, depois estaremos meditando nesta palavra. Vou dar aqui alguns segundos para que você possa estar também manuseando a sua Bíblia aí na sua casa e possa acompanhar a leitura desse texto. Jeremias, capítulo de número 33, e versículo 1 até o versículo de número 13. A palavra de Deus diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a teu respeito das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que os a encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade, eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e o sararei,
e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-lo-eis de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as tuas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, e por louvor e glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e de noiva, e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, em todas as suas cidades haverá morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa e nas cidades da planície, e nas cidades do sul, na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda pastarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Como eu disse, o objetivo nosso aqui é trazer uma palavra de esperança neste momento tão difícil que a humanidade está passando. Nós percebemos aqui no livro do profeta Jeremias que todo ele, desde o seu primeiro até o seu último capítulo, a maior parte do conteúdo deste livro, ele traz avisos de juízo e depois relatos da execução dos juízos de Deus. Porém, no versículo número 33, talvez um dos versículos mais conhecidos do livro do profeta Jeremias, que vai dizer no versículo 3, invoca-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Neste versículo do capítulo 33, Deus está falando com um profeta que estava encarcerado, e um profeta que estava ele mesmo espantado com o juízo que Deus havia proferido sobre a terra de Judá, sobre o povo de Jerusalém. E nós já temos aprendido em nossas reuniões, em nossos cultos de estudos e nas mensagens que nós temos ouvido repetidamente, de que o contexto histórico deste livro é um contexto de exílio do povo judeu. Eles estavam sendo agora julgados pelo Senhor por causa do período da longanimidade que Deus teve para com eles, pregando a palavra por meio dos profetas e por meio daqueles que lhes foram enviados, e eles relutavam em obedecer à lei do Senhor e ouvir a voz de Deus. Então Deus, vendo aquele povo completamente rebelado contra a sua vontade e contra a sua palavra, um povo que estava deliberadamente subindo aos montes e debaixo dos carvalhos adorando os seus ídolos e as suas imagens de escultura, Deus então ele profere no livro de Jeremias que traria um juízo sobre a cidade de Jerusalém, sobre o povo de Judá. E esse juízo viria do norte, de uma nação poderosa, uma nação que viria com todo o seu poderio bélico e destruiria os muros daquela cidade e queimariam as suas casas e destruiria aquele templo e traria grande mortandade sobre aquele povo e sobre aquela cidade. Essa é a parte que espanta, essa é a parte do juízo de Deus, essa é a parte do derramamento da ira de Deus, conforme expresso no livro do profeta Jeremias, e que Jeremias teve a incumbência de levar esta palavra àquele povo, embora aquele povo não estivesse disposto a ouvi-lo. Muito pelo contrário, Jeremias foi perseguido, as próprias pessoas da sua família em Anatote se levantaram contra ele, e ele estava agora em uma situação difícil e encarcerado, quando Deus diz para ele, clama e eu vou te responder. Um pouco antes do capítulo 33,
nós vamos perceber aqui no capítulo 32, a partir do versículo de número 1, que Deus ele dá uma ordem ao profeta Jeremias. O profeta que estava profetizando que a cidade seria destruída, o profeta que estava dizendo que o povo seria levado em cativeiro, que haveria mortandade, que haveria desolação, que haveria lamento. Então, Deus manda Jeremias, depois de trazer tais profecias, Deus manda Jeremias comprar um campo em Anatote, na sua terra de origem. E manda ele procurar o escrivão e lavrar a escritura deste campo. E no versículo número 16 do capítulo 32, Jeremias ele vai questionar a Deus. A epígrafe da Bíblia que está em minhas mãos, ela traz um termo, pedir esclarecimento a Deus. Porque ele, como profeta, nem mesmo ele estava entendendo o que estava acontecendo. Porque Deus, ele diz para Jeremias profetizar uma destruição sobre a cidade de Jerusalém, que aquela cidade ficaria deserta, desolada e assolada, e ao mesmo tempo manda Jeremias comprar um campo naquela região. E por que Deus manda Jeremias fazer isso? E lavrar essa escritura, e guardar essa escritura em vaso de barro por muito tempo, para que essa atitude de Jeremias servisse como testemunho ao povo de Jerusalém, e principalmente aos que fossem os restantes daquele povo, de que Deus ele tinha em mente a futura restauração daquela cidade. Então, ao comprar o campo, é uma atitude que Jeremias toma pela palavra de Deus, que vai servir como uma atitude audiovisual, como uma profecia através do seu comportamento, de que Deus haveria de restaurar aquela cidade, porque não faria nenhum sentido ele adquirir um campo em uma terra que seria destruída e desolada, se Deus não tivesse intenções de restaurar novamente aquele povo. Então nós sabemos que, conforme a história bíblica, que realmente o povo de Jerusalém foi levado em cativeiro pela Babilônia e que aquela terra ficou desolada por cerca de 70 anos. Mas depois de 70 anos, conforme as profecias bíblicas, o povo começou a retornar para aquela terra e a restaurar e a reconstruir aquela cidade. Isso nos consola muito o coração, por saber que o nosso Deus é um Deus que vela para cumprir com a sua palavra. Então, no capítulo 33, que foi o capítulo que nós lemos, nós temos aqui do capítulo 33, versículos 1 até o versículo de número 5, nós temos aqui a expressão de Deus de juízo, que Deus vem falando desde o capítulo 1. Quando Deus ele profere estas palavras por meio do profeta, ele vai dizer ao profeta que ele deveria clamar. Agora encarcerado, agora questionando muitas coisas, questionando a sua própria situação, ele deveria clamar a Deus e Deus o responderia. Então, para trazer uma aplicação para nós, no momento que nós vivemos, nós estamos em uma situação, em um contexto histórico diferente, mas em uma situação semelhante em termos do espanto que nós estamos sofrendo por essa pandemia que está assolando aí toda a humanidade. E muitos de nós, mesmo cristãos, temos dificuldade de compreender o trabalhar de Deus. Compreender o que Deus está fazendo neste momento e nesta circunstância. Então, assim como Deus, por meio do profeta Jeremias, profetizou tanto juízo contra Jerusalém, a Bíblia é repleta de textos que fala que Deus traria os seus juízos temporários, depois um juízo mais perene sobre a terra, mas que a igreja hoje tem essa responsabilidade de não só demonstrar que Deus ele está no controle de tudo, mesmo dos dias maus, mas que Deus também convoca a igreja, assim como convocou o profeta Jeremias, a clamar. Então você aí que não tem uma resposta, não consegue entender bem, não consegue absorver bem tudo isso que está acontecendo, você que talvez esteja aí tão preocupado, tão angustiada,
tão angustiado aí pela situação, com tanta expectativa do que será o dia de amanhã, Deus nos convida a clamar também, como convidou ao profeta Jeremias a clamar. E Jeremias certamente clama, e Deus traz resposta a Jeremias nos versículos posteriores. Então Deus vai dizer, olha, embora eu esteja cumprindo a minha palavra sobre Jerusalém, e não voltarei atrás a respeito do que eu disse, trarei juízo sobre esta terra, porque no seu tempo de longanimidade de paz, eles me rejeitaram e não viraram apenas o rosto contra mim, mas viraram as suas próprias costas. Então agora, neste tempo de desolação, de destruição, eu impetrarei o meu juízo, mas eu não esquecerei do meu povo. Então, embora eu cumprirei essa palavra, ainda há esperança e haverá restauração na terra de Judá. Então nós sabemos que semelhantemente, e eu me lembro que na quinta-feira nós discorremos um pouco a respeito deste assunto, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21, na quinta-feira falamos um pouco a respeito disso, eu quero repetir alguns conceitos aqui. Nós sabemos que tudo o que nós estamos passando é bíblico e que Deus está no controle de todas as coisas. Então nada fugiu ao controle de Deus. Deus não é pego de surpresa. Mas nós sabemos também que Deus está guardando o seu povo. E nós sabemos que esta epidemia, essa pandemia, ela vai arrefecer e ela vai até passar. Porque isso é apenas o princípio das dificuldades, das dores e das tribulações. Mas o fato é, qual é a reflexão que nós temos que fazer e quais as aplicações que nós temos que fazer em nossas vidas a respeito do momento histórico em que nós, igreja, como estamos vivendo. Então, assim como Deus disse a Jeremias, Deus falou por meio de Jesus e falou por meio da igreja, haverá dificuldades, haverá perseguições, haverá tribulações, haverá peste, haverá terremoto, haverá tantas coisas. E que o povo de Deus tem que estar ciente disso, que mesmo havendo todas essas coisas, Deus falou de antemão e Deus está no controle de tudo. Eu gosto muito de dizer uma palavra que eu ouvi de um pastor chamado Hernandes Dias Lopes. Embora nós percamos o controle, Deus nunca perde o controle de coisa alguma. Ele é soberano e Ele está no controle de tudo. Passará, essa epidemia vai passar, essa pandemia vai passar. Infelizmente, muitas pessoas vão ficar enlutadas, outras poderão adoecer e se recuperar, mas o fato é que Deus está cuidando do seu povo, Deus está cuidando da sua igreja. Agora, a partir do versículo 7 do capítulo 33, Deus ele começa a mostrar a restauração. Ele vai dizer assim, restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio. Então, irmãos, Deus também vai restaurar a nossa sorte. Deus ele também vai curar os nossos enfermos. Deus também vai trazer saúde ao seu povo após tanta dificuldade que nós vivemos hoje. A partir do versículo 9 ele diz, Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, nesse lugar que vos dizeis que está deserto, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e de noiva, e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom. Ao passar toda dificuldade, irmãos, nós vamos ter um tempo, eu creio, um tempo de restauração. Haverá um tempo de júbilo, um tempo de alegria, mais um momento de paz, mais um momento de prosperidade, mais um momento de nós podermos buscarmos ao Senhor. Então não desanime, não fique demasiadamente preocupado, cumpra o seu papel como cidadão, cumpra o seu papel como servo do Senhor, cumpra o seu papel como serva do Senhor. Não deixe de cumprir todo o conselho das autoridades no momento que nós estamos vivendo hoje, mas eu quero dizer aos irmãos que esse é apenas um período
para uma grande reflexão e, mais uma vez, um momento para nós percebermos que a palavra de Deus, ela é verdade. Ela está se cumprindo, mas Deus restaurará o seu povo. Amém? Deus está cuidando de nós e nada, repito, nada escapa do seu controle e nada deixa de cumprir a sua vontade. Guarde esta palavra no seu coração. Deus restaurou o povo de Jerusalém após trazer um grande juízo. Deus, esporadicamente, também impetra juízo sobre a terra. Isso é histórico e vivemos mais um momento como este. Mas a sua igreja, o seu povo, está guardado pelo Senhor. Eu pensei essa semana e eu formei a seguinte frase: às vezes Deus, ele sussurra em nossos ouvidos por muito tempo e nós não ouvimos o seu sussurro e às vezes precisamos ouvir o grito. E essa situação é um clamor de Deus para a humanidade, para que todos nós possamos voltar-se ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhece. Nós também, como Jeremias, não sabemos o dia de amanhã, mas clamemos ao Senhor, porque tem coisas grandes e coisas firmes que não conhece. Essa calamidade, ela vai passar. Jeremias comprou um campo em uma terra que estava fadada à destruição. Por que ele fez isso? Porque Deus mandou, para servir de testemunho de que Deus voltaria a edificar aquele povo. Deus está dizendo para nós que Deus vai edificar o seu povo. Amém? Isso é apenas mais um dos sinais dos tempos e que nos deixa evidente de que a volta do Senhor está próxima. Deus abençoe a sua vida.